Bom dia. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ficou meio alto. Sim. Bom dia, gurias. Como é que vocês estão? Esperar alguém chegar aí um pouquinho. Bom dia, Cris. Olha como eu tô hoje. Bom dia, Marcelo. Tô com as unhas pintadas do evento do final de semana ainda. Bom dia. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Ateliê de Dizoca, G. Oliveira, Mari Alves, Gigica Ateliê, bom dia. Diana Bordados, Thalita Rodrigues. Gostou? Toda diva da Tami. Hoje eu disse, esse vestido tá muito aberto, né, pra eu não colocar nada. Eu disse, eu vou colocar um lencinho lá que eu tenho. Esse lenço eu comprei por causa dessa combinação de cores, que eu achei muito suave. E esse lenço, ele é... A estampa dele, que aqui ele tá enrolado, não vai dar pra ver. Mas a estampa dele é um floral aquarelado. A estampa é toda feita artesanal, depois é passada pra seda, né? Aí eu disse, eu vou botar o meu lenço toda chique, assim, com o nozinho pro lado, pra complementar, porque imagina, olha a diferença que já faz, né? Se fosse só o vestido, que isso aqui é um vestido, né? Eu disse, já vou dar um diferencial ali. Eu tive que mudar o layout do meu ateliê, tá dando pra ver que o ângulo já tá um pouco diferente. Mudei, né? Quem acompanhou as mudanças que eu fiz há um tempinho atrás, mudei tudo de novo. Voltei a mesa pra cá, mas aí deixei aquela ainda lá no fundo, porque antes era ao contrário. Coloquei Enfim, depois eu mostro pra vocês. Por que que eu mudei tudo de novo? Para poder continuar gravando, né, as aulas que eu tenho que gravar de passo a passo, porque precisa posicionar a câmera atrás da máquina, e a máquina estava colada na janela, não dava. Tô tentando, Pri, tô tentando. Viu, Mari? Hoje eu acho até estranho, assim, mas pintei a unha de vermelho para ir no evento Mulheres Fantásticas. Eu disse para vocês que ia contar como é que foi, né, o evento, e eu vinha falando na semana passada sobre construção de networking, sobre essa questão de começar meu plano de conhecer mais pessoas aqui, né? E aí durante o evento teve uma palestra da Giovana Quadros, que é do Mulheres Inspiradoras, e ela falou sobre networking também, então é bem legal, e eu quero contar um pouquinho para vocês da experiência e falar um pouquinho sobre isso, né, na construção do nosso negócio. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, e aí quando a gente fala de relações pessoais, não é a mesma coisa que o ambiente digital, não é a mesma coisa. Então, é muito a percepção do que está acontecendo realmente na nossa cidade, na nossa região. Um evento presencial, ele, por mais que alcance pessoas de cidades próximas, ele não chega tão longe esse alcance, igual digital, né? Então, muda um pouco a percepção. Eu tô há anos no digital, então migrei pro digital em 2017. O meu negócio sempre foi digital, eu nunca tive loja e eu nunca tive ponto físico para vender meu produto, sempre vendi pela internet. Quando eu comecei lá em 2014, eu usava Facebook, nem existia Instagram. Então, posso dizer que os 6 primeiros anos do meu negócio de venda de produtos físicos foi tudo pelo Facebook. Então, depois, quando eu
lancei a Cultivar, que eu vim para o Instagram, então no Instagram mesmo, com venda de produtos, eu trabalho há um pouquinho mais de um ano, e com esse trabalho que eu faço aqui com vocês desde 2017 que eu faço vídeos, e então eu me sinto já confortável no ambiente digital, eu já sei como é que as coisas funcionam, eu já sei falar com o algoritmo, eu já sei, né, como já tenho assim, me sinto mais confortável, digamos assim. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente começa a perceber que a gente precisa, né, transpor aquela... Ai, meu Deus, eu preciso acertar aqui. Enfim, quando a gente sai da nossa zona de conforto, daquilo que é conhecido, daquilo que a gente está acostumada, né, tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, se ajustar, não ajustar, né, mas se ajustar. E eu já senti nesse primeiro momento que eu vou precisar entender melhor como funciona essa construção de networking, e que eu preciso selecionar as pessoas porque assim, ó, eu anotei pra gente falar sobre isso, né? É ruim, mas é necessário. E eu acho que é bom, eu não acho que é ruim. Foi muito bom me encontrar pessoalmente com as pessoas, trocar uma ideia, saber o que as pessoas faziam, falar o que eu fazia e falar do meu trabalho e tal. E aí eu já vou falar para vocês algo que eu senti quando a gente fala de nicho e de posicionamento. Enfim, já vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu senti em relação a isso. Net, então, significa rede, e work, trabalho. Então, quando a gente está falando de networking, a gente está falando de construir uma rede de contatos que possam, de alguma forma, que é uma troca mútua, né? Aqui anotei uma definição, né? Serve para nutrir relações de trabalho, de parcerias e de negócios. Caiu a minha internet aqui, mas voltei. O que é? Preciso ir comprar material. Sempre fica gravada, sempre. Só voltar aqui no perfil depois de novo. Quando a gente está falando, então, continuando. Quando a gente está falando de networking, a gente está falando de relações de trabalho. É óbvio que essas relações pessoais, que a gente vai lá, conhece a pessoa, conversa, muitas dessas pessoas podem, né, virar nossas amigas pessoais depois, mas não necessariamente. Então a gente tem que entender como vai funcionar essa dinâmica, o que eu posso oferecer para o outro, e quem são as pessoas que fazem sentido para o meu tipo de negócio que eu construo esse networking. Porque às vezes aquela pessoa necessariamente ela não vai ser a pessoa que vai daqui a pouco fazer uma parceria contigo, mas ela pode conhecer alguém, indicar alguém. E isso para mim, no meu negócio como um todo, desde que eu montei o meu próprio negócio, desde que eu comecei a trabalhar por conta, eu nunca tinha saído assim do digital para construir essa rede de relacionamentos pessoal. E foi bem legal. Tinha uma feira lá, né? Tinham expositores, algumas das bancas eram produtos artesanais, e foi muito legal de passear ali, de ver as gurias expondo. As palestras foram sensacionais, o evento foi além do que eu imaginava. Foi mais do que eu imaginava, assim, de riqueza de conteúdo, de pessoas incríveis que tem na minha cidade, com trabalhos incríveis, né? E as palestras foram muito boas. Claro que vieram 3 palestrantes, não são da cidade, mas acrescentaram demais. Mas eu vou falar para vocês, então, qual é
a minha primeira impressão disso. Quem aí faz networking intencionalmente? De repente está em algum lugar e aí vai e se apresenta para alguém e troca essa ideia no sentido de tu poder agregar alguma coisa para o negócio da pessoa. Eu falo muito sobre essa construção de rede dentro do curso de especialista em enxoval, porque quando a gente está falando de enxoval de bebê, existe uma rede de apoio para gestante, que são profissionais que se complementam. Então, dentro desse sentido, tu tem que ir atrás de pessoas e contatar pessoas que fazem sentido fazer parte dessa tua rede. É diferente de conhecer pessoas novas aqui a Leide. Eu falei sobre isso, Leide, no início da live, mas vou repetir para quem não tava, mais ou menos, né? Networking, a palavra net, ela significa rede e o work significa trabalho. Então, a expressão network é uma construção de uma rede que pode te proporcionar negócios. E o que eu senti desconforto que eu falei para vocês no começo, e eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não sabia, né? Nesse primeiro momento, como foi esse meu primeiro passo, essa minha construção desse novo projeto. Isso aí, ó, Aline, estou em contato com uma doula que atendeu minha irmã, quase fechando uma parceria. Exatamente nisso que eu quero chegar, né? Nesses pontos, nesses tópicos que vão nos ajudar no nosso trabalho. Afinal de contas, networking tu se aproximar de pessoas para construir uma rede de trabalho. A gente não tá falando de amizade e não necessariamente que aquela pessoa que tu vai se aproximar para construir uma rede de trabalho não possa virar tua amiga, né? Mas o primeiro intuito... E aí a gente, já que se trata de trabalho, a gente tem que ser estratégica. A gente tem que pensar, como que eu vou abordar essa pessoa, o que eu vou falar para ela, o que ela pode agregar no meu trabalho, o que eu posso oferecer, né, também, porque tem que ser uma troca, as duas pessoas têm que se beneficiar desse contato, dessa parceria. Eu comecei a conseguir profissionais relacionados com a maternidade daqui da minha cidade, como enfermeiras, médicos, fotógrafos, para poder divulgar meus produtos para bebê. Seguir é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Pelo menos já saber quem são, quais são as possibilidades. Só que tem que chegar o momento de a gente sair do digital. Né? A gente tem que sair do digital e tem que falar com essas pessoas quando a nossa intenção é construir relevância local dentro da nossa cidade. Quando a gente está falando de digital, a gente tem, claro, que um alcance muito maior. Eu estou falando aqui, por exemplo, através dessa live, com pessoas de todos os lugares do Brasil e às vezes até fora do Brasil. Não é incomum que a gente tenha pessoas aqui de vez em quando participando que são de outros países ou que estão morando em outros países. Então a internet, ela leva a nossa voz mais longe, sem eu precisar sair de dentro da minha casa. Mas a estratégia de virar uma referência, de ficar conhecida dentro da nossa cidade, ela vai exigir que a gente saia desse nosso conforto. Ela vai exigir que a gente vá atrás de pessoas e para isso a gente tem que estar preparada, porque a gente está falando de trabalho. Então a gente tem que selecionar antes quem são as pessoas e o primeiro passo provavelmente é seguir elas pelas redes sociais para que a gente possa, num primeiro momento, fazer uma análise. Quem é essa pessoa, com quem que ela trabalha, quem são os clientes dela, o que ela faz, o que ela pode agregar ao meu trabalho, o que eu posso agregar ao trabalho dessa pessoa. Para que a gente, quando vá fazer um contato, a gente saiba o que falar. Anaíse, eu inclusive hoje vou na rádio sensacional falar do ateliê, após uma conversa com o dono de lá. À noite vou no curso do Sebrae de Mulheres Empreendedoras. Sensacional. É isso, Anaíse. A gente tem que chegar neste momento de dar esse passo, né?
de poder ir falar com as pessoas, de construir realmente essa rede. Tenho amigas aqui na minha cidade, fotógrafas também, e que tem lojas de roupas de bebê. Elas já me chamaram, mas como eu estava muito cheia, não fiz negócio com elas, mas tive que dar uma parada. Essa semana fiquei surpresa com quantas gestantes que não sabia que sou a Ateliê Monoinfantil. E agora vou atrás de tudo isso com certeza, muito bem. Dei de presente um par de rosquinhas para uma consultora de amamentação. Ela me indica para as mães e elas compram além das rosquinhas de amamentação. Então, olha aí, quantas possibilidades de negócios, né? E eu vou dizer para vocês, então, qual foi a dificuldade que eu senti, que eu estava falando antes. Eu não sabia se eu me apresentava como uma especialista em gestão de negócios artesanais, ou se eu me apresentava como dona da Cultivar, né? Dona de uma marca local de enxoval de bebê. Porque tentar falar das duas coisas ao mesmo tempo gera ruído na comunicação. Eu não tinha tanto tempo para explicar o que eu fazia, né? As pessoas estavam ali interagindo, se apresentando, várias donas de negócios aqui da cidade. Teve uma até que eu fiquei até bem, assim, feliz, né? De saber que, assim, que me acompanhava, né? Que assistia os vídeos. E foi bem legal ter esse contato. Mas na minha cabeça ficou confuso. E eu pensei, cara, no digital eu consigo separar isso, né? Eu consigo falar da Cultivar lá na Cultivar e eu consigo falar de gestão de negócios artesanais aqui nesse perfil. Quando eu tô fazendo um contato num evento, que confuso que isso fica. No fim, eu nem sei se eu consegui passar a minha ideia de verdade. Claro que eu troquei alguns contatos e tal, mas eu senti que eu perdi a força das relações que eu poderia criar naquele lugar, porque... E aí volta para os dois nichos, né? Que nem eu sempre falo aqui para vocês, e às vezes, e olha como isso é importante. Quando a gente está num perfil só falando de dois nichos, a confusão que causa, eu senti exatamente isso nesse primeiro contato, assim, nesse primeiro evento que eu fui com a intenção de fazer esse patchwork. Tu já passou dos limites da Cultivar, acho que tu é mais prof e empresária. Ai, meu Deus do céu. Então, só que, qual foi o meu primeiro objetivo de ir no evento? Fazer a Cultivar ficar mais conhecida aqui na minha cidade. Aí eu cheguei lá e eu senti essa dificuldade. E, gurias, é exatamente o que eu vivo falando aqui. Senti na pele, literalmente. O quanto fica confuso para eu poder explicar para uma pessoa o que eu faço, se eu faço duas coisas diferentes. É mais ou menos assim que a gente sente quando entra no digital, a gente fica sem sentido, sem jeito. Pois é, o meu caminho foi o oposto. Aqui na cidade tem um curso de quase um ano de empreendedorismo, ajuda com marketing e precificação. No final eles premiam os negócios e depois cada um fala sobre o seu negócio. Eu fiquei em segundo. Ah, que legal, sensacional. Olha aí a importância que a Carla sempre fala, gurias, de ter um nicho definido. Exatamente. E aí, eu não podia deixar de falar sobre isso aqui. Por quê? E foi muito bom. Foi muito bom eu ter ido e eu ter sentido isso, porque no próximo evento que eu for, eu já vou ir com um pouco mais, não sei se eu ainda vou estar, né? Mas eu já vou ir muito mais alinhada com a minha ideia. Bom, hoje eu vou nesse evento para fazer networking para a Cultivar. Hoje eu vou nesse evento para fazer networking para o meu negócio digital, né? Gestão de negócios artesanais. Qual evento é para quê? Então, eu fiz contato com uma jornalista aqui da cidade, que estava apresentando no evento, e
ela conhece, né, a pessoa que... Ela trabalha também dentro da prefeitura, então ela conhece a pessoa que faz toda a organização das feiras de artesanato aqui da cidade, que tem, né, esse contato com as artesãs. Então, óbvio que esse networking foi importante, porque ela vai me apresentar para essa pessoa. Então, quando eu for neste lugar falar com essa pessoa, eu tenho certeza o que eu vou querer divulgar lá. Qual o trabalho que eu vou querer apresentar lá. O que eu posso agregar, o que eu posso oferecer nessa construção de networking, porque networking é as duas partes que se dão benefício mutuamente, né? Então eu sei o que eu posso agregar neste contato, mas eu senti que eu perdi a oportunidade de fortalecer a Cultivar, porque eu fiquei nessa confusão. E agora? O que eu faço? Onde que eu vou fortalecer a minha comunicação? Então, de repente, num outro lugar, eu vou ter que dizer: sou empresária local, eu tenho uma marca de enxoval de bebê, a gente vende para o Brasil todo através do Instagram e agora eu tô com estratégia de crescer a marca aqui local para que eu possa vender mais para cá. Entende que tem mais firmeza, que tem mais objetividade do que eu ficar falando um pouco assim... A pessoa vai prestar mais atenção naquilo que eu tô falando. E sensacional, porque isso é exatamente o que eu ensino na prática. Quando vocês vendem o artesanato de vocês, que vocês dizem: eu faço um pouquinho de tudo. Eu faço um enxoval de bebê, mas se precisar de alguma coisa para casa eu também faço, mas se precisar de uma roupa eu também faço, mas se precisar de uma bolsa também faço. A gente perde essa força da comunicação, a gente perde a objetividade, a gente perde a chance de colocar o nosso trabalho realmente numa caixinha na cabeça da pessoa, sabe? Ali, nesse fim de semana eu entrei como parceira de uma artesã local e dei um mimo para sorteio. Ela pediu para eu descrever meu trabalho para ela fazer a publi. Foi ótimo que já atualizei a bio. A pessoa pede pra gente descrever o trabalho que a gente faz. O que eu vou dizer para essa pessoa em poucas palavras, de forma objetiva e que realmente dê o meu recado? Que eu não precise de muito tempo para ficar explicando o que eu faço. Porque quando eu penso só na Cultivar, eu tenho muita objetividade para falar da Cultivar. Quando eu penso só desse trabalho aqui, eu tenho objetividade para falar desse trabalho aqui. Se eu vou falar do profissionalista em ateliê, se eu vou falar do curso especialista em enxoval de bebê, o que eu faço? Gestão e desenvolvimento para negócios artesanais. É fácil de falar. Agora, eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas meu objetivo aqui... O que é, afinal? Então, eu gosto, assim, a gente tem que curtir a jornada, a gente tem que curtir o processo. Foi muito interessante ter colocado o pezinho na água, de ter, então, dado o primeiro passo no meu projeto, né? Porque eu não deixei pro ano que vem. Ano que vem é que eu vou fazer isso. Não, eu quero fazer isso a partir de agora. Quero focar mais na minha região. Tá, quero focar mais na minha região, mas o quê? Porque, e aí, eu vou contar pra vocês, eu conheci a Giovana Quadros, depois do evento a gente foi para um happy hour, né, algumas palestrantes, e a Giovana Quadros tem trabalho com mulheres inspiradoras, que é no Brasil todo, que são mulheres muito importantes, muito relevantes, que fazem parte do projeto. E eu pensei assim, aí teve a possibilidade, né, da gente até fazer algum encontro ontem. E aí veio de novo a dúvida, né? Não, mas só um pouquinho, eu não fui para esse evento para construir relevância local, meu objetivo não era focar em ficar conhecida aqui na cidade. Por que eu vou colocar energia numa parceria com alguém que vai me projetar para fora de novo? Olha a importância da gente saber o que a gente quer, pra gente saber quais são os nãos que a gente precisa falar no momento, né? Não que seja um não definitivo, e nem é um não que eu tô falando, mas
qual era o meu objetivo, qual é a minha intenção com essa ação que eu tô fazendo aqui, porque senão é muito fácil a gente perder no meio do caminho o fio da meada, e aí quando vê a gente tá mais pra frente, dizendo, poxa, mas a ideia era essa, olha aqui onde eu já tô, olha o que eu tô fazendo, como é que eu vim parar aqui? Poxa, a ideia era outra, era fazer outra coisa. Então, eu acho que eu senti todas as experiências nesse primeiro momento. E claro que eu faço questão de compartilhar isso com vocês, porque isso vai acontecer. Então, a partir do momento que eu decido, eu saio do plano das ideias, eu saio do plano do planejamento, e eu boto meu pezinho na água, e eu começo a fazer, e eu vou ter a experiência de fazer alguma coisa, eu vou... Só que assim, eu só consegui chegar a todas essas conclusões que eu tô compartilhando com vocês, e entender tudo que aconteceu, porque eu estou atenta. Porque se eu não estivesse atenta ao meu objetivo, ao que eu estou aprendendo com esse primeiro movimento, que eu aprendi com isso, provavelmente eu não chegaria nessas conclusões que eu estou conversando com vocês. É que perde mesmo, ainda mais quando aparecem várias oportunidades diferentes de divulgação e a gente precisa escolher. E vai acontecer. Quanto mais contatos a gente fizer, mais diferentes oportunidades vão aparecer. E a gente, se não tiver muita clareza do objetivo da gente, a gente não vai saber fazer esse filtro, a gente vai deixar as coisas nos levarem e quando vê a gente está num lugar que não era o objetivo. Então, é importante. Estou participando de feiras aqui na minha cidade e já estou ficando conhecida. Está aumentando muito minha venda para cada mamãe. Não é só mais peças para presente, agora são kits completos. Sensacional. Eu vou falar uma coisa aqui aproveitando isso, né? Deixa eu ver, Carla, faço enxoval de bebê e faço bolsas e mochilas, tudo personalizado. E agora, final de ano, algumas mães pedem mochilas para a escola. Você acha ruim eu divulgar? Desde que não seja no teu feed, depende muito do nosso momento de negócio. Se eu estou precisando desse dinheiro e tem essa oportunidade de venda, mas não mistura no teu feed, divulga através do WhatsApp, Facebook, até os status do Insta que vai morrendo depois de 24 horas. Mas o teu feed, que é a vitrine do teu negócio, que é a tua construção de posicionamento, toma cuidado, tá? Fantástico isso. Você bem provavelmente vai aumentar muito a quantidade de produtos para atender seus clientes. Você teria como atender? Eu não entendi essa pergunta. Não entendi, Denise, a pergunta. Você bem provavelmente vai aumentar muito a quantidade de produtos para atender seus clientes. Não entendi. Você poderia fazer uma live falando sobre pagamento com cartão? Eu acho que não daria uma live inteira falando sobre isso. Qual é a tua dúvida? Que a gente já tira aqui rapidinho. O que separa o sonho do objetivo é o foco. É o que você sempre diz, clareza, exatamente. Hoje vejo a necessidade de divulgar trabalho na cidade, em crises no digital. Venda local ajuda bastante. A venda local, gurias, pode salvar teu mês. Pode, enquanto o teu negócio digital, tu tá entendendo ali como funciona, pode muito bem nos salvar. Então, eu ia falar, diferente do digital, o trabalho feito através de networking, através de redes de relacionamento e através dessa necessidade do encontro pessoal, ele vai ser mais lento. Ele é um trabalho mais a médio e longo prazo. Não adianta eu querer fazer uma feira e na primeira feira já usar ela como referência para dizer se deu certo ou se não deu certo. Não adianta. É uma coisa que tem que ser... Eu tenho que fazer 1 ano de feiras para depois dizer, bom, 1 ano... Mas assim, não é 1 ano de feiras... Vamos ver o que vai dar. É 1 ano com estratégia, é 1 ano mudando, é 1 ano melhorando, é 1 ano sempre olhando para
como que tu pode fazer melhor da próxima vez, com que tipo de relações tu pode fazer melhor, como tu pode usar melhor aquele espaço para divulgar mais. Eu peguei vários cartõezinhos das meninas que estavam lá na feira. Uma, inclusive, que faz shampoo e condicionador em barra, que tem essa coisa de cosméticos naturais. Eu não comprei na hora ali, mas eu pedi o cartão dela, comecei a seguir no Instagram. Provavelmente eu vou virar cliente dela para testar o produto para ver se fica bom no meu cabelo. Então, não pensar que a feira ela tem como objetivo somente aquele dia e aquele espaço. Tem que ver também o local da feira. Como que eu aproveito melhor o local onde a feira vai acontecer? Então, por exemplo, aquela feira estava acontecendo dentro de um evento de mulheres de negócios, empreendedorismo feminino. Então, todas as participantes do evento que iam passar pela feira têm uma mentalidade de negócios. Eu conheci uma empresária daqui da cidade lá, ela trocou uma ideia comigo e depois ela disse, eu vou passar ali na feira no nosso horário de almoço, ela disse, tu me dá licença que eu vou passar ali na feira porque tem 2 ex-funcionárias minhas que estão expondo ali, eu vou ali prestigiar elas. Ou seja, aquela compra aconteceu para prestigiar o trabalho daquelas pessoas que estavam expondo ali. Então, é um público diferente do que, vai ter uma feira, sei lá, que é o público mais geral, que é o público que está passando. Tem uma feira na avenida da minha cidade aqui todo domingo. O pessoal vai para a avenida, que o pessoal fica passeando ali, então é um outro olhar do público para aquele negócio. Então, como que eu vou explorar melhor isso? Como que eu vou me fazer ser percebida? E aí, falando de networking, dessa questão, né? Quem são as pessoas com quem eu posso construir essa rede? Eu vendo enxoval de uso diário para bebê. Beleza. Quem são as pessoas que vendem produtos para o mesmo momento de compra, mas que não são meus concorrentes diretos? São concorrentes indiretos, porque a gente vende para o mesmo cliente no mesmo momento de compra e a gente está disputando o bolso do cliente com diferentes produtos. Então, daqui a pouco, alguém que venda uma loja de móveis, uma loja de uma farmácia, sei lá, coisas assim, que não precisa ser necessariamente no segmento artesanal, mas que também, por exemplo, há organizadores para cômoda, que faça, ou alguém que faça em crochê, ou alguém que faça MDF, mas construir essa rede onde vocês vão oferecer esse suporte, essa rede de apoio para gestante. Sabe? De repente até pensar em fazer um evento juntos. Junta um de cada, constrói um evento juntos, que ano que vem provavelmente eu vou estar construindo os meus eventos. Então, entende que a gente começa a pensar fora da caixa, né? Fora de ser somente postar todos os dias no Instagram. Mas eu posto todos os dias no Instagram. Imagina se eu começar a fazer outros movimentos. E eu não vou te dizer que postar todos os dias no Instagram não dá resultado, óbvio que dá. Eu fiquei 1 ano só divulgando a cultivar todos os dias no Instagram com clareza, com objetivo, conversando com o algoritmo para que o algoritmo me entregasse para o meu cliente. Tinha toda uma estratégia que não é muito mirabolante, mas que precisa ser feita do jeito certo. E no pessoal não tem o algoritmo. Não joga uma informação para o algoritmo e o algoritmo me mostra, olha, essas aqui são as pessoas que... Eu vou ter que conversar uma com uma, eu vou ter que entender o que a pessoa faz, eu vou ter que entender se de alguma forma a gente consegue agregar valor uma para o negócio da outra. Esse lenço com nó de gravata tá muito chique, viu só? Muito bom.
É um detalhe que muda tudo, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando, deixa eu voltar. Carla, nesses encontros que tem com outras pessoas do mesmo ramo, o networking é o mesmo ou seria para trocar experiências no negócio de cada uma? Se eu for numa feira, que nem eu quase fui, talvez eu vá. Tem uma feira que é em Porto Alegre, claro que para mim é bem distante, mas a feira é Mamãe Bebê, em Porto Alegre. E se eu for lá, vai ser mais difícil de eu construir uma rede, porque as expositoras vão estar vendendo o mesmo produto que eu, por exemplo, exatamente o mesmo. E aqui na minha cidade se tem, eu não sei ainda, assim, uma feira focada. Meu objetivo é fazer, é fazer uma feira assim, mamãe e bebê. E aí, olha, e aí eu volto pro meu dilema, né? Onde que eu coloco mais força? Onde que eu coloco mais energia? Coração. Eu conversei também, sabe com quem? Com uma menina aqui de Pelotas, sensacional, eu nem sabia. Ela desenvolveu um aplicativo, que é o Zelle, que é um aplicativo para organização de rotina dos filhos. Nasceu com o intuito de ajudar pais que são separados a trocarem comunicação através do aplicativo, mas hoje ele atende assim toda a rede de apoio ali, né, daquelas crianças, onde tu coloca rotina, coloca compromissos, coloca, enfim. Ela desenvolveu o aplicativo e já saiu na revista Crescer, enfim, e está sendo bem reconhecido e bem assim, aceito o trabalho dela e a ideia de aplicativo que ela teve. E ela faz parte de uma incubadora de startups e já me deu... E assim, eu tinha uma ideia de fazer uma rede de... tipo um aplicativo também, né? Só que eu não sabia por onde começar. Agora eu sei. Entende que... Entende que assim te abre um monte de possibilidades, um mundo na tua frente com meia dúzia de contatos que a gente faz no lugar certo, que aí tu fica pensando, cara, existe um mundo de possibilidades. Só que a gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem que colocar foco em alguma coisa. E esse aplicativo que eu tinha vontade de fazer era uma coisa meio de construir redes de apoio para gestante com profissionais que ela precisasse e cadastrar tanto a gestante quanto profissionais de diferentes lugares do Brasil, onde a gestante pudesse colocar o CEP e encontrar aquela rede de apoio mais próximo a ela, né? Olha aí, nem era na Cultivar que eu tava pensando, mas em cadastrar pessoas de diferentes regiões para que a pessoa pudesse ou achar na mesma cidade ou achar numa região mais próxima. E já vem um monte de ideia na cabeça, porque assim, quando a gente é empreendedora e a gente entende que qualquer coisa pode dar dinheiro, quando bem trabalhada, quando bem elaborada, quando a gente coloca, né, o nosso objetivo, e aí já vem toda uma questão, a minha cabeça tá fervendo, gurias de ideias. Eu preciso exatamente o que eu ensino para vocês, exatamente, eu preciso sentar, colocar no papel quais são todas as ideias, entender onde que eu vou colocar meu foco, o que eu vou potencializar, porque assim, o olho do dono é que engorda o gado, não tem um ditado que diz assim? Então, são muitas possibilidades. A venda local tá salvando o meu mês, esse mês depois de 9 meses de mentoria, vou bater a meta, o local está me ajudando demais. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Sobre ser um trabalho de passo a passo, Quero ficar com um enxoval de bebê, mas ainda faço muito toalhas de banho personalizada. Tenho 2 páginas no Face e no Insta, uma para cada nicho. Quero ficar só com enxoval de bebê, mas ainda não dá, não sei.
Mousse arteira. Enquanto tu não colocar toda a tua energia no enxoval de bebê, talvez tu não consiga nunca viver só de enxoval de bebê. Porque a tua energia está dividida. Tudo que a gente coloca foco expande. Então, eu não consigo dar a atenção necessária para divulgar o meu trabalho de enxoval de bebê, para trabalhar os meus produtos, para montar a minha esteira, para ver o que faz sentido, o que não faz sentido, botar energia nisso, atenção todos os dias nisso. Não, o negócio ele não acontece, ele não expande antes de a gente botar muita energia. Eu não posso querer colocar energia num negócio só depois que ele deu certo. É o contrário. Eu tenho que botar muita energia numa coisa para que depois ela dê certo. E às vezes a gente fica esperando que dê certo para que depois a gente se dedique. E aí nunca vai acontecer, né? Então, assim, coloca uma data. Ah, eu vou fazer isso aqui até tal data e até lá eu vou me organizar para daqui para frente fazer só o que eu realmente quero. Não sei. Eu não sei nem se eu vou fazer. Vou para Torres visitar minha amiga de vez em quando. Vou dar uma esticada e ir conhecer pessoalmente. É bem longe de Torres, mas venha. É uma bela de uma esticada. Torres é assim, a gente roubou Torres de Santa Catarina, né? Porque era para ser Santa Catarina aquilo ali. As características, né? Mas então é bem na divisa lá com Santa Catarina. Eu moro na região sul do estado. Mas venha até Pelotas. Eu sempre tentei trabalhar na minha região, acho mais fácil. Tenho uma clientela boa por aqui, praticamente não vendo para outras regiões. Tu é sempre precursora nos temas por aqui, sempre trazendo temas novos em primeira mão. Eu acho que eu desenvolvi essa capacidade de treinar. Quando o mercado fica todo falando muito a mesma coisa, já tem alguma coisa errada. Isso aí já passou, entende? Eu acho, cara, tem alguma coisa aí que já não tá todo mundo indo muito na onda um do outro, estamos deixando passar alguma outra coisa, porque a vida não é feita de uma única coisa, né? Como é bom estar no meio de pessoas inteligentes, né? A águia não pode andar com pardal. Muito bom. Rick Chester. Estou começando a me movimentar na cidade. Essa semana vou fazer live com uma consultora do sono do bebê. E início de dezembro uma feira que é feita por doulas, bem direcionado para gestantes. Seus olhos brilham muito com esse assunto, você vibra. Ah, eu vendo só local, olha que legal. Eu acho que tem que ter as duas coisas, tá? Não defendo e nunca defendi que fosse só internet. E não defendo e nem vou defender que seja só local. Eu acho que uma coisa potencializa a outra, uma coisa vai ajudando a outra. Porque a minha origem é das vendas. Antes de montar meu ateliê, eu trabalhava com vendas. Então, eu estudo vendas há 14 anos. E estudando vendas, eu sei que não existe um único ponto de contato com o cliente, não existe um único ponto de vendas. Não existe. Se o objetivo da gente é vender, a gente tem que explorar toda uma rede, um processo de vendas que vai acontecer em diferentes pontos. Cada um desses pontos de venda vai ter um jeito de trabalhar que a gente consiga ter mais potencial de resultado naquilo. Então, as vendas pela internet não podem ser feitas do mesmo jeito que a venda local. Então, vai ter seus pontos de conexão, obviamente, mas vão ter algumas particularidades também. Então, não acho que tenha que ser só um ou outro. Mas a gente tem que explorar, né? A gente tem que... E sobre a construção de rede, aí eu vou falar um pouquinho de enxoval de bebê, tá, gurias? Ah, olha só, isso mesmo, Carlos, estou me sentindo desgastada, é muita energia.
Eu trabalho com enxoval de bebê e ontem uma cliente perguntou se eu fazia toalha de mesa. Eu disse que não. Se fosse antes, eu iria correr, comprar material só para não dizer não. Olha aí, né? Estávamos quietinhas. As que vendem só para a mesma cidade. Eu já estava me achando um peixe fora d'água por não vender para outros lugares. Carla, fui sua aluna. Hoje estou em tratamento de câncer e parei as publicações no Insta para poder me tratar. Como retomar? Devo contar o que me aconteceu? Ô Marisa, espero que, né, esteja melhorando. Não sei se já se recuperou, se ainda está fazendo tratamento, mas muita força para ti, né? Eu acho que é o tipo de coisa que acontece que transforma o nosso jeito de ver a vida e de ver as coisas de tudo, né? É o tipo de coisa que acontece que pode nos deixar muito mais forte, muito mais resiliente, com muito mais vontade de fazer as coisas depois de passar por uma situação assim. Nunca passei, mas acredito que seja algo semelhante assim a esses momentos muito que mexe muito com o nosso emocional, né? Eu acho que retoma como se nada tivesse, não como se nada tivesse acontecido no sentido de e agora fiquei muito tempo sem postar no Insta. Continua de onde tu parou. Se fizer sentido pra ti contar o que te aconteceu, se tiver dentro da narrativa da tua comunicação, se tu perceber que isso vai ser um ponto de conexão, principalmente para fortalecer, né, outras pessoas também. Aqui a gente não tá falando nem só de venda de produto, né? Eu acho que tu pode contar aquilo que tu se sentir confortável para falar, nem que seja aos pouquinhos, né, devagarinho. Posto no Face e nos meus status, além do boca a boca das próprias clientes. Meta até o final do ano terminar todos os cursos da Carla e a partir para o curso tão esperado, financeiro. Amo suas aulas, fiquei doente, mas fiz algumas copinhas. Você é muito intensa para ensinar, seu brilho nos ilumina. Obrigado, sou agradecida a Deus e acima de tudo por ter comprado seu curso. Eu fico muito agradecida. A Fê, se tá dando certo, acho que não precisa mudar. Quem vende para a cidade não precisa se apavorar porque não vende para fora. Já fez certo desde o início. Não precisa se apavorar, não é... Venda é venda, não importa de onde vem. Mas meu local é onde eu moro e nas cidades vizinhas. Nas cidades vizinhas são pela internet, mas meu marido mesmo que entrega, porque ele trabalha lá e vai todo dia. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um ateliê há 8 anos, vai fazer 9 anos no ano que vem. Eu trabalhei como ateliê Carla Noronha a maior parte desse tempo. Então, Cultivar é uma marca que eu criei, comecei a pensar e planejar ela em 2020, no meio da pandemia. Eu lancei ela em 2021, então a gente tem 1 ano só de marca e a gente tem 1 ano que eu trabalhei pelo Instagram e que eu vendi para o Brasil todo. Até então, tudo que eu fiz como ateliê Carla Noronha e a venda dos meus produtos personalizados eram vendas locais. Eram vendas por grupos do Facebook, eram vendas no boca a boca. Vocês esqueceram essa parte da história? Eu só vendi para o Brasil todo pelo Instagram com a Cultivar. 1 ano tem isso. Então, eu já testei de tudo. Eu já testei de tudo. Antes de ter a Cultivar e antes de trabalhar com o Instagram, meu foco era minha cidade e o meu estado. Porque o frete não ficava tão alto, ficava em torno de 20 e poucos reais. Então, eu postava através de grupos de Facebook. Então, toda a minha venda era local e era sempre pela internet. Apesar de ser local, era vendas que eu fazia através da internet. Então, eu ficava lá dentro da minha casa, fazia a venda, a pessoa, né? Nunca foi uma venda presencial. Depois tive a experiência com o Instagram.
aprendi a falar com o algoritmo do Instagram, vendi para o Brasil todo, acho que não teve estado que eu não mandei produto, talvez Amazonas, até para o Acre eu já mandei. Mandei produto para o Brasil todo, estratégia testada, validada, aprendi a fazer. Agora eu nem sei dizer, porque depois dessa primeira experiência eu preciso entender, eu preciso me ajustar, porque o plano ele não é o plano ele não é como é que eu vou dizer isso? O planejamento, ele não é a realidade daquilo, né? Planejamento é só uma ideia, uma direção. Tem gente que planeja e tem tudo muito planejado, e aí, só que assim, nada se realiza enquanto a gente fica só no planejamento, porque o planejamento ele não é a concretização. O planejamento é uma ideia do que a gente precisa fazer, de por onde a gente precisa ir, para a gente ter certeza, né, dos nossos objetivos, ter clareza dos nossos objetivos. Só que, né, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Tu botou teu pezinho na água, tu foi fazer, tu vai ter que voltar pro teu plano e pensar, bom, isso aqui que eu idealizei, que eu pensei que eu ia conduzir de um jeito, chegou lá na hora, aconteceu um pouquinho diferente, ou aconteceu completamente diferente, como que eu preciso agora ajustar meu plano para dar o próximo passo? Agora, eu não posso parar, porque o meu planejamento inicial não saiu exatamente do jeito que eu queria. É dizer, meu plano não deu certo. Porque, gente, nenhum plano vai dar certo 100%. Todo plano precisa de ajuste no meio do processo. Porque uma coisa é o que eu idealizo e outra coisa é o que acontece na prática do que eu tô fazendo. E aí a gente vai indo. Não significa que deu certo ou que deu errado. Eu planejo, começo. Não termino quase nada. Só enxerguei isso na mentoria. Na teoria é tudo muito fácil, na hora de pôr em prática é que o bicho pega. Se a gente aprender a curtir o processo, a gente fica muito focada no resultado, no objetivo, né? Uma das palestrantes, sábado lá, ela disse assim, contou uma história, né? Uma amiga minha foram escalar uma montanha e aí passaram 12 horas escalando a montanha. Chegaram lá em cima, fizeram uma foto e já iam descer. Aí diz que a amiga dela falou pra ela, não, vamos aproveitar nem que seja meia hora aqui em cima. E aí ela, cara, subi 12 horas pra tirar uma foto lá em cima e ficar meia hora. O objetivo não pode ser chegar lá em cima e tirar uma foto. Porque senão, o que se faz com as 12 horas que se usou para subir a montanha, né? O que se faz com... Às vezes, gente, a gente vai colocar muito mais energia no processo, Então, a gente tem que curtir o processo. A gente tem que gostar de construir o nosso caminho. Os planos não foram feitos para dar certo, tem que ser reajustado, isso aí. A gente tem que curtir, é justamente isso, ir lá, né, sentir, ter a experiência, olhar para aquilo que a gente planejou, ajustar o que precisa ajustar, entender que, poxa, eu imaginei uma coisa, algumas coisas foram exatamente do jeito que eu imaginei, outras, olha aqui, ó, eu tava pensando que era assim, mas é aquilo lá. Isso explica porque não podemos escolher muitas montanhas. Sensacional. Sensacional. Imagina, né? Se eu escolho uma montanha só, aí agora eu vou usar o meu exemplo de professora, né? Eu subi uma montanha, subi, desci. Eu conheço o caminho dessa montanha. Então hoje, quando eu vou ensinar para alguém, eu já sei o jeito de subir essa montanha. Então, até para ser professora, né, a gente tem que ter subido a montanha muitas vezes,
para poder ensinar outras pessoas. Porque imagina se eu vou querer ser professora para ensinar as pessoas a subirem uma montanha que nem eu mesma nunca subi. Que tipo de professora? Imagina que trabalheiro parece a minha vida. Estou no processo. Que bom, Marisa. Enfim, né? Hoje foi, assim, muito reflexivo. Boa reflexão. Aprendi muito a não desistir com você, professora de artigos infantis, te admiro. Ah, obrigada. Então, eu tô nesse momento. Tô nesse momento de entender qual vai ser realmente meu objetivo com essa construção de networking. Eu senti na pele que não dá para eu querer falar de duas coisas. Eu tenho que falar de uma coisa só, porque senão eu não consigo nem passar meu recado. Oi, Eduardo, bom dia! Ah, eu disse pro Eduardo, quando estiver na live, entra lá e me dá um oi, olha. Ele que cuida das minhas madeixas, que ele, ó, fui cortar meu cabelo na sexta, dar uma alinhadinha. Ele que é o sensacional que cuida do meu cabelo. No corte, né? Porque meu cabelo não tem muita química, né? Então é no corte. Não tem muita química, é ótimo, não tem nada de química. Eu dou pouco trabalho. É verdade, temos que curtir e estar presente no estar fazendo, pois muitas vezes fazemos no automático só pensando na chegada. Então a gente tem que desenvolver esse gostar do processo, esse entender que se as coisas não saíram exatamente do jeito que eu queria, não é porque elas não deram certo, é porque eu estou construindo o meu caminho. Não adianta, olha ali, ó, tá lindo o cabelo? É o trabalho do Eduardo. Por isso que te admiro tanto, você é real demais. Cai, mostra como faz, refaz, mostra os tombos e alguns atalhos. E eu acho que isso é a vida, não é só o negócio. Mas principalmente falando de negócios, eu não acredito num negócio que tenha dado certo sem essa trajetória. Eu não conheço e não acredito num negócio que tenha dado super certo ou que tenha se estabelecido depois de anos sem essa trajetória. Todo mundo que deu certo, o que é o dar certo? Todo mundo que deu certo tem uma história para contar. Qualquer pessoa que tenha um negócio que a gente admira, que tem uma jornada profissional que a gente admira, se essa pessoa parar para nos contar a história, e a gente pode tanto conversar com pessoas na nossa cidade, pessoas que tiveram negócios que deram certo, que a gente se inspira, quanto pela internet, pessoas que deram super certo. Se tu for parar para ouvir a história dessas pessoas, ou ler biografias, né, de pessoas que deram certo, mas que já morreram, existe uma jornada, existe um processo de aprende, de às vezes não dá certo, de às vezes acha que tem que desistir, ou às vezes de desistir, de mudar a rota, de mudar o tipo de negócio, sabe? Para todo mundo é assim, gente. Por isso que a gente tem que se apaixonar pela jornada, pelo processo. Por isso que a gente tem que entender que o dar certo não é só o resultado final. Porque às vezes o resultado final nem é tão gostoso quanto a gente imagina. Tu já quis muito uma coisa. E quando a coisa aconteceu, tu pensou, tá, era só isso? E aí, quando tu lembra de ter conquistado aquilo, tu vai lembrar muito mais da jornada, das coisas que tu viveu até alcançar aquilo, do que, de fato, aquele objetivo. Isso acaba acontecendo, né? Algumas pessoas vendem milagres como se fosse super fácil, né? Mas quem vê close não vê corre. Quando conto minha vida para as pessoas, elas não acreditam que ainda tô de pé. Olha, tem uma grande chance de ser uma grande história de sucesso. Porque é isso. E aí, então, um pouquinho de tudo foi essa conversa de hoje. Mas queria compartilhar com vocês a participação no evento, o que eu senti estando lá,
as percepções que eu tive, os ajustes que eu preciso fazer, as decisões que eu preciso tomar daqui para frente, o que de fato como que eu quero explorar nessa construção de network, explorar no sentido de saber o que eu tenho para oferecer também. Não adianta a gente querer chegar e falar para as pessoas sem clareza, sem ter bem definido aquilo que a gente pode oferecer, sabe? Cada vez mais a construção de posicionamento se mostra importante, faz toda a diferença. E é isso, assim, eu me interessei por tanta coisa lá naquele... Cada pessoa que contava uma coisa, eu me interessava. E aí, quando a gente não tem clareza, é muito fácil perder o foco no meio do caminho. Então é importante. Para a gente construir o nosso caminho, tão importante quanto saber para onde a gente quer ir, é a gente saber os nãos que a gente precisa dizer. Por mais que as oportunidades pareçam muito boas e por mais que sejam muito boas, por mais que sejam muito boas, elas não necessariamente vão ser boas para a nossa jornada. Em relação ao todo, aquilo faz sentido, aquilo me deixa mais perto, porque às vezes eu vou ter que dizer não para excelentes oportunidades se elas não estiverem alinhadas com o meu objetivo. E aí, falando de networking, quem são as pessoas que fazem sentido eu construir essa rede, né? Pensando no meu trabalho. Enfim, eu vou passar a semana muito reflexiva em relação a isso. Baita live, vou ajeitar os planos da minha montanha. Carla, perdi um pouco o assunto, mas quando você falou que precisa escolher uma coisa só para fazer, vejo que seu coração pulsa pela cultivar, mas quando você está nos ensinando, seu coração transborda. Até eu emocionei. Eu acho que é. E eu acho que eu uso a cultivar muito como laboratório. Eu falei sobre isso na semana passada com vocês, né? Eu uso a cultivar muito como laboratório porque é muito fácil eu dizer para vocês, né? Faz isso. Faz isso. Né? É desse jeito, mas e aí? Eu tive essa experiência, é a mesma coisa que a gente estava falando de subir a montanha, né? Eu tive essa experiência. Isso realmente faz sentido ou eu tô só repetindo coisa de outros cursos, sabe? Porque de algum lugar eu tenho que tirar esse conhecimento. Muito do meu conhecimento, assim, vem da minha experiência. Então, eu estudo, né, com pessoas que são relevantes no mercado de diferentes, de finanças, de posicionamento, de vendas, de marketing digital. Eu estudo muito sobre tudo isso, mas e aí? Adianta só eu ouvir o que a pessoa está me ensinando e não testar? Porque eu digo para vocês, por que eu sei que o nosso negócio tem muitas particularidades? Porque na hora que eu vou colocar em prática, eu percebo que o meu negócio, aquilo vai funcionar, mas se eu olhar desse outro jeito, porque é um negócio artesanal. Então eu uso muito a cultivar como laboratório para tudo isso, né? Para que o que eu ensino é autêntico. O que eu ensino vem do estudo, obviamente, né? Mas vem muito dessa aplicação prática no meu laboratório. Então, enfim, eu tô bem reflexiva. Eu amo a cultivar, óbvio que eu amo a cultivar, mas realmente isso, né? Eu amo dizer o que deu certo, o que deu errado, como que eu fiz para dar certo, o que eu pensei, por onde foi que a coisa aconteceu, quais são as dificuldades, o que foi que me deu trabalho, o que foi que não me deu trabalho. Enfim, é isso. A gente recém tá começando a semana. Eu ainda vou fritar muito em cima disso, meus pensamentos.
E óbvio, né, que durante a semana a gente vai acabar se falando. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir caixinha nos status, nos stories. Vou abrir caixinha nos stories e vocês me falem o que vocês pensam. Se não couber na caixinha, manda no direct, responde o stories, manda no direct. Qual é a visão que vocês têm olhando desse lado, né? Porque isso vai me ajudar demais. Então, conto com vocês por esse momento. Eu preciso terminar esse ano com muita clareza, assim, do que vai ser meu 2023. Porque 2022 foi muito... Unha vermelha, viu só? Eu fiz a unha pro evento do final de semana e eu vou aproveitar ela enquanto esse esmalte estiver aqui na minha unha. Então é isso, gurias. Eu conto muito com vocês. Vamos trocar essa ideia aí. Nosso networking digital. Um beijo. Boa segunda-feira. A gente tá só começando a semana, se encaminhando, né, pro final do ano. O mês de novembro já passou da metade. Vamos dar o nosso melhor aí, que ainda tem coisa para acontecer em 2022, meu povo. Deixa eu ver aqui. Um beijo. A gente se encontra amanhã e eu vou abrir lá nos stories e vocês me respondam, tá? Conto com isso, com a opinião de vocês. Um beijo. It's me.